quando o vício entra, ele te torna prejudicial. Vamos começar, exemplo, pelo cigarro. Vamos supor, uma pessoa que se a pessoa ela fumar um cigarro por dia, isso não vai estragar o pulmão dela. Mas como o vício ele entra, faz com que a pessoa ela queira fumar às vezes um maço inteiro, 2 maços. Mas esse é o vício que entra e isso prejudica primeiro a carne e não agrada a Deus. Mas como que você para com isso? Você não vai parar isso indo numa clínica, você não vai parar com isso indo numa igreja, você não vai parar com isso indo numa religião, você não vai parar, não é parar, você não vai tirar o vício fazendo nada disso. Sabe como é que você vai fazer? Deus está usando minha boca para dizer para vocês, ajoelhar com o joelho no chão, você e Deus. Porque, exemplo, o vício está nos prazeres da carne. Quando você fica viciado em alguma coisa, você só quer fazer aquela coisa, porque isso está alimentando a carne. Mas quando você coloca o joelho no chão, isso alimenta o espírito, porque você é espírito. Todos os seres humanos na Terra, independente do país, é uma coisa que tira um vício. Porque, meus irmãos, um vício é você pegar o celular. O vício também está no celular. O vício é quando você fica lá muitas horas, você fica viciado, você fica preso numa coisa e você não... O vício ele prende você, meus irmãos, porque o vício é de Satanás. Ele prende você para que você não tenha sabedoria sobre as demais coisas. Aí você fica repetindo toda hora aquela mesma coisa, mas é porque você está no vício. Independente, seja no celular, seja em bebida, seja em droga, são muitos tipos de vício. Até dirigir um carro, meus irmãos, até ver um jogo de futebol pode se tornar um vício demais. E aí você não consegue adquirir sabedoria. É por isso que Deus está dizendo aqui na minha boca para ensinar para a gente como é que você vai parar com isso. Colocando o joelho no chão, você no seu quarto. É você e Deus, jejuando. O exemplo, são meio-dia, eu não almocei, não tomei café, vou continuar jejuando. Como sempre, Deus está usando minha boca para dizer para vocês, mas não é que eu sou melhor. É porque tudo começa quando você coloca o joelho no chão. Quando você coloca o joelho no chão, aí Deus já começa a colocar o joelho no chão, aí Deus já começa, porque você começa a se tornar espiritual, você começa a trabalhar no espírito, não está só alimentando o vício da carne. Jejuar. E o principal, meus irmãos, é ler a Bíblia. Porque, exemplo, meus irmãos, se eu não tivesse lido a Bíblia, o Espírito Santo não tinha revelado que para mim todas as coisas são puras. Porque, exemplo, já pensou, meus irmãos? Olha o tanto de gente, você tem gente dentro da sua família que talvez esteja tatuagem, que fuma cigarro ou que bebe alguma coisa. Já pensou se quem bebe, quem fuma, quem tem tatuagem fosse para o inferno? Todo mundo inteiro ia ser, e não é isso que Deus quer, porque Deus é o nosso Criador. Pelo contrário, Ele quer ver todo mundo. Não importa a cor, país, nação, Deus Ele quer ver a gente com Ele. Só que, exemplo, meus irmãos, o vício é um pecado. Tá certo, meus irmãos? O vício, tudo que você faz demais é pecado. E só existe, meus irmãos, você não precisa sair da sua casa, você não precisa buscar alguém, buscar a mim, ou ficar só me ouvindo. É você e Deus. Tá certo, meus irmãos? Deus, Ele te dá a liberdade de Jesus Cristo, mas a liberdade com Ele do Novo Testamento. Você viu, meus irmãos, o fardo de Deus não é pesado não, mas olha como é que o diabo age. Ele age usando muitos dos nossos irmãos para dizer que as coisas não podem, que você não pode isso, para você ficar repreendido, para você sempre ficar na mesma, para você não progredir. Tá certo, meus irmãos? É isso que o diabo faz. Ele usa muitas pessoas para dizer, você não pode isso, se você fizer isso, você vai para o inferno. Não é assim não, meus irmãos, não é. Todas as coisas nessa terra foram criadas por Deus, por Jesus Cristo e por Espírito Santo. Só que se você ficar só vivendo na carne, não colocar o joelho no chão, jejuar e ler a Bíblia, porque não é o Delber que está falando para você. Quem diz isso daqui está no Novo Testamento. Se você não fizer essas 3 coisas espirituais, você só vive na carne. E aí o diabo vem e ele vai te atrasando, vai te levando, vai te mantendo em cativeiro, colocando medo no seu coração, colocando muitas coisas, e não é isso que Deus quer. Tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, fazer essa liberdade que Deus está propondo pra gente, colocando diante da gente como ordem dele. Você que tem uma tatuagem, ou você que tem parente, você que tem parente que fuma, que bebe, não, eles não estão pecando. O pecado é quando você faz demais. Só que você só consegue parar de fazer isso, fazer tudo na vida, até mexer no computador, mexer no celular, tudo que você fizer, ver uma televisão, meus irmãos, ver uma televisão demais se torna vício. Porque sabe o que acontece? A carne tenta te prender só naquela informação, aí você só fica vendo aquela coisa repetidamente, você fica viciado, aí você só fica só com aquela informação, você não progride. Porque, meus irmãos, está chegando 2025, e se nós todos não colocar o joelho no chão, jejuar e ler a Bíblia, fazer as coisas de Deus, mais um ano a gente fica sem sabedoria, e não é isso que Deus quer pra gente não, meus irmãos. Ele quer sabedoria, entendimento, liberdade com Ele, com as regras dele.
Porque, meus irmãos, as regras que tinham no passado, ninguém conseguiu cumprir. E Deus, olha o que Deus fez. Deus primeiro enviou Jesus Cristo para nos dar a liberdade, porque na época tinha alimento que nem podia comer. Exemplo, um boi não podia comer, meus irmãos. Está escrito aqui em Levítico. Está escrito, um boi não podia comer. Então todo mundo que comeu carne de boi, acabou. Ia para o inferno. Mas Jesus Cristo veio para tirar isso. Ele não veio para tirar todas as regras. Ele deixou tudo detalhado aqui. São muitas informações, meus irmãos. E você precisa ler para você saber. Para ninguém te atrapalhar na sua evolução. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, era essa mensagem que Deus queria entregar para a gente hoje. Eu sei que Deus vai falar muita coisa. Ele está abrindo muito entendimento porque está chegando 2025. E Deus está entregando muita coisa pela misericórdia dele, não só para mim, mas para muitos dos meus irmãos. Eu vejo você, eu vejo meus irmãos ao redor, eu vejo as coisas que Deus tem feito, no que vocês estão ouvindo, lendo, jejuando, orando, fazendo as coisas que Deus mandou fazer. Não, sabe, meus irmãos, enganação, alguém tentando te enganar. Não foi para fazer apologia, não, meus irmãos, mas é para dizer a verdade. Foi por isso que Deus me enviou, porque, sabe, meus irmãos, tem muita coisa. Tem muita sabedoria nesse mundo e você só vai começar a ter sabedoria, tirar esse medo quando você começar a colocar o joelho no chão, jejuar, ler a Bíblia. São as 3 coisas que Jesus falou. Aí você vai começar a progredir. Não é só ficar me ouvindo, porque eu sou irmão de vocês, eu não sou melhor que ninguém não, meus irmãos. Eu não sei mais do que vocês. Tem muitas pessoas de 40, 50, 60, 70, 80 vindo aqui me ouvindo. Eles já viveram muito mais tempo que eu, mas espiritualmente... Deus me revelou aqui no Novo Testamento tudo detalhado, meus irmãos. E é isso que Ele me usa como testemunho para vocês, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai dar liberdade nos seus pensamentos, vai tirar o medo, vai tirar muita coisa que estava sendo pesado para você, tá bom, meus irmãos? Porque é isso que Deus é. Ele tira o nosso peso.